Os agentes auxiliares da empresa são os profissionais que auxiliam um empresário, uma empresa individual de responsabilidade limitada, EIRELI, ou ainda uma sociedade empresária no exercício de suas atividades empresariais. Nesse sentido, a legislação, bem como a doutrina do direito empresarial, apontam a existência desses profissionais que, entretanto, não se confundem com o empresário, na medida em que, em princípio, não se responsabilizam pelas obrigações decorrentes da atividade empresarial. Nesse sentido, os agentes auxiliares da empresa são classificados em duas categorias específicas pela doutrina do direito empresarial. Em primeiro lugar, os chamados agentes auxiliares dependentes. Dependentes por quê? Porque são profissionais que auxiliam o empresário, ou da mesma forma a EIRELI ou ainda a sociedade empresária, mediante um vínculo de dependência técnica. Dependência técnica significa que eles seguem as ordens, as instruções técnicas emanadas do empresário. Ainda que não haja uma relação direta entre o direito empresarial e o direito do trabalho, na maioria das vezes esses profissionais serão, do ponto de vista trabalhista, serão empregados da empresa. No entanto, esta circunstância não é, vamos dizer, eu diria, obrigatória. O que interessa para o direito empresarial é efetivamente a dependência técnica. É o fato de que este agente auxiliar, seja ele um balconista, seja um entregador, um caixa, um funcionário que atue no comércio em geral, ou num estabelecimento de saúde, por exemplo, em um hospital, seja ele subordinado a quem? De forma direta às instruções técnicas recebidas do empresário. Por outro lado, os chamados agentes auxiliares independentes são aqueles profissionais que, como o próprio nome já sugere, eles podem auxiliar um empresário, podem auxiliar uma EIRELI, podem auxiliar uma sociedade empresária sem dependência técnica, ou seja, pelo contrário, com independência técnica. Da mesma forma, não se trata aqui de analisar ou tampouco de atrelar o conceito da doutrina empresarialista com a disciplina do direito do trabalho, na medida em que não se pode afirmar categoricamente que eles não sejam necessariamente empregados. Não, é possível a existência de agentes auxiliares independentes vinculados empregaticiamente a uma empresa e, da mesma forma, agentes auxiliares independentes totalmente autônomos, atuantes de forma liberal, de forma autônoma, sem qualquer vínculo empregatício. Exemplo disso são, por exemplo, os contabilistas, que possuem independência técnica, mas podem muito bem trabalhar como empregados em uma determinada firma individual, ou EIRELI, ou sociedade empresária, ou como prestadores de serviços terceirizados junto a essa mesma empresa. Convém observar que o Código Civil traz uma breve disciplina a respeito dos agentes auxiliares da empresa, através dos artigos 1169 a 1178, e os designa genericamente de prepostos, sendo que dentre estes estão quem? Estão o gerente, que é, por assim dizer, o preposto no exercício permanente da empresa, e significa que o gerente, apesar de não ser o empresário, ele segue as instruções, as ordens dadas pelo empresário, dadas pela sociedade empresária, dadas pela EIRELI, e consequentemente possui uma vinculação com aquela atividade empresarial. Daí porque o Código Civil traz essa definição específica a respeito do gerente como preposto no exercício permanente da atividade empresarial. Nesse sentido, o Código Civil traz uma breve disciplina a respeito dos agentes auxiliares da empresa, através dos artigos 1169 a 1178, e prevê a figura do gerente. Quem é o gerente? O gerente é considerado pelo Código Civil como sendo o preposto no exercício permanente da empresa. O preposto trata-se, por assim dizer, de um agente auxiliar dependente da empresa, na medida em que segue as instruções específicas emanadas do empresário, da EIRELI ou da sociedade empresária. O Código Civil prevê a figura do contabilista. Trata-se, neste caso, como já referido anteriormente, de um agente auxiliar independente que, inobstante configurar-se como empregado da empresa ou como autônomo, terá resguardada a sua independência técnica.